pessoas, Lula e a reoneração da folha de pagamento. Desde 2011, com a Lei 12.546, foi instituída a desoneração da folha de pagamento das empresas para aliviar encargos previdenciários e estimular o mercado de emprego. Em vez da contribuição de 20% sobre a folha de salários, a Lei 12.546 permitiu o uso como base de cálculo da receita bruta com alíquotas variando de 1 a 4,5%. Esta desoneração permaneceu ao longo do tempo, chegando a 2023 com a extensão a 17 setores da economia, como aqueles de uso intensivo da mão de obra, como construção civil, indústria têxtil, vestuário e alimentos. O PL 334, de autoria do senador Efraim Filho, União Paraíba, atento à segurança jurídica para que o setor produtivo amplie investimentos, propôs a desoneração por mais 4 anos. O presidente Lula vetou na íntegra o projeto, alegando inconstitucionalidade, pois criava renúncia de receita sem apresentar medidas de compensação. Dentro do que é próprio do processo democrático, o Congresso rejeitou na íntegra o veto, vindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sancionar a Lei 14.784, prorrogando o incentivo até o ano de 2027. E onde entra Lula e a reoneração da folha de pagamento? Justo um dia após o ato do Legislativo regulamentando o benefício, o presidente escarrou no parlamento e, indo na contramão da autonomia legislativa, baixou uma medida provisória com eficácia imediata, se sobrepondo à lei promulgada no dia 28 de dezembro de 2023. Pela MP 1202, entra em vigor a reoneração gradual da folha de pagamento, no intervalo de 4 anos, devendo a desoneração incidir somente sobre o primeiro salário mínimo. Sobre o valor superior, haverá um escalonamento de alíquotas entre 2024 e 2027, com percentuais variando de 10% a 18,75%. Pela MP 1202, as empresas voltarão a pagar os 20% da contribuição patronal como antes de 2011. Tributaristas veem inconstitucionalidade na MP 1202, porque, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, um dos pressupostos para a edição de uma medida provisória é a urgência do assunto, sob pena de sua deslegitimação. Para a edição de uma medida provisória, a situação deve ser tão premente que não suporte aguardar um tempo prolongado. Ou seja, o momento deve ser tão crítico e grave que exige intolerância para aguardar o tempo necessário de trâmite de um projeto de lei comum. Ou seja, o tempo indispensável ao processo legislativo ordinário. Como os pontos de desoneração só valem a partir de abril de 2024, nenhum inconveniente haveria na adoção de um projeto de lei, que pode tramitar normalmente em 45 dias para ser aprovado. E o próprio Legislativo pode fazer o controle da discricionariedade do Presidente da República na edição de uma medida provisória, para evitar possível arbitrariedade e caráter retaliatório da parte do chefe do Executivo, como parece ter havido neste caso.
já que a decisão do presidente Lula teve um tom de desrespeito e descrédito ao Congresso Nacional, pelo momento e circunstância de sua aparição. Acrescente ainda que o equilíbrio fiscal é um item válido da política econômica, mas ela não se deve concentrar exclusivamente na sanha arrecadatória e na baixa eficiência do gasto público. Aliás, este governo tem a rédea solta em matéria de descontrole do orçamento. Haja vista a régia distribuição de emendas parlamentares para votação de pautas importantes do governo. Ao longo de 2023 foram 34,6 bilhões de reais. Além disso, na ânsia de posar de estadista, Lula faz questão de esnobar nos gastos pelas viagens mundo afora. Para isso, segundo o Globo, foram 45 milhões de reais. É num clima de confronto entre poderes, com escaramuças e conchavos de bastidores, que se desenrola entre os atores políticos o tema da reoneração da folha, subindo firme a pressão para que o presidente do Senado siga o artigo 48, inciso 11 do regimento interno da Casa e devolva a MP ao Planalto sob a alegação de inconstitucionalidade, algo que funcionaria como uma medida cautelar legislativa ou um juízo negativo de admissibilidade. Apesar da devolução de MPs não ser algo comum, as entidades classistas pressionam nesse sentido, visando a proteger a competitividade da indústria e do comércio, o que implica não aumentar o ônus tributário. Se realmente acontecer a devolução, é dispensada a votação nas duas casas do Congresso. Caso contrário, a MP será votada na Câmara dos Deputados e no Senado. Se for aprovada por maioria simples nas duas casas, ela será enviada à promulgação e se tornará lei. Se rejeitada, a matéria tem sua vigência encerrada e a MP será arquivada. O assunto certamente irá render dentro, aliás, do foco de tensão já instalado entre os poderes legislativo e executivo. Já se nota uma tendência a impedir o avanço da MP no Congresso, dado o retrocesso que ela representa no ambiente de negócios, pois, alegam os prejudicados, não há motivo para tratar de reoneração por medida provisória. Não será de estranhar que qualquer movimento parlamentar contrário ao Planalto neste tema levará à sua judicialização, com tendência antecipada de resposta do STF em favor do governo, dentro do entendimento articulado hoje havido entre estes dois poderes, como demonstra, aliás, evento social realizado no final do ano e outros sinais identificadores da simpatia com o ideário progressista. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Faça os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal para ajudar na sua consolidação. Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela audiência. Tchau!